lembrar que é sempre diagnóstico. Como que eu descrevo essa imagem? Perda total de continuidade óssea. A segunda coisa que a gente coloca no laudo de fratura é o sentido da fratura. Se ela quebrasse reta aqui, seria uma fratura transversal, como vocês viram no capítulo do livro. Se ela quebrasse exatamente em diagonal, seria uma fratura em bisel, como essa aqui lembra, né? O bisel de uma agulha. Agora, se vocês olharem aqui, tem um bisel, mas aqui eu tenho algumas alterações que não formam um bisel perfeito. Então, quando eu tenho essas aqui meio quadrado e virando esse sentido aqui, essa vai ser uma fratura em sentido helicoidal. É o formato da fratura, o formato do foco da fratura predominante. Terceiro lugar, onde aconteceu? Ela aconteceu em terço médio da tíbia. Ou na diáfise da tíbia, não interessa como você vai descrever. Você pode, inclusive, colocar uma régua aqui, medir até aqui e falar tantos centímetros da articulação tibio-társica. Como você vai explicar onde essa fratura aconteceu, fica à vontade. Você pode colocar terço proximal, terço distal, terço médio, diáfise, metáfise, epífise, do jeito que você achar melhor. Terço médio da tíbia. Aí teria que colocar tíbia esquerda ou direita. Isso é uma descrição de fratura. Só que lembrar que a fíbula aqui também quebrou. Então a gente também tem uma perda de continuidade óssea. Aqui sim, em sentido de bisel, em bisel. Em terço médio da fíbula. E além disso, se vocês olharem, ó, vocês estão vendo um risquinho aqui, bem sutil? Isso aqui é uma trinca. Isso aqui é uma trinca. Só que eu não posso colocar trinca no laudo, isso é nome popular. Quando eu tenho um risco aqui que não fez o osso separar, isso aqui, essa trinca, que é a fratura incompleta, a gente chama de perda parcial de continuidade óssea ou perda incompleta. Então quer dizer que tem uma lesão no osso, só que não fez separar fragmento. Em que local? Em terço médio da tíbia. Então essa radiografia, na verdade, eu tenho três alterações importantes. Agora, no diagnóstico, você vai respeitar a ordem que você fez. Então, a primeira, fratura completa. Então, você vai trocar a perda total de continuidade aqui por fratura completa. E o resto se mantém em sentido helicoidal, em terço médio da tíbia. A segunda fratura, que era perda em continuidade óssea em bisel da fíbula, você vai colocar fratura completa em terço médio da fíbula. E por último, a perda parcial de continuidade óssea, a gente vai chamar de fratura incompleta em terço médio da tíbia. Então é isso basicamente. Tá? Nesse caso aqui, a gente conseguiu fazer o exame bonitinho. Não tem observações a serem escritas. Tá? Então esse é o laudo dessa radiografia. Sempre procurar por detalhes. Então eu tenho uma fratura completa na tíbia, uma fratura completa na fíbula e uma fratura incompleta também na tíbia. Tá ok? Isso é importante aqui, às vezes a gente elucidar. Às vezes na hora que for fazer um furo, colocar uma placa, alguma coisa, isso aqui pode vir
terminando por fraturar, ok? Então é isso. Vamos ver algumas outras aqui sem escrever, para vocês entenderem o raciocínio. Ó, essa aqui, por exemplo, aqui a gente tem, como vocês já viram no gabarito que eu mandei, eu mandei o quê? Eu mandei um pouco do diagnóstico no gabarito, ok? Então eu quero que vocês façam dessas radiografias o laudo completo. Então, como vocês já têm o diagnóstico, eu quero que vocês descrevam com precisão esses achados radiográficos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma trinca, né, que não pode ir no laudo, é um nome popular, nesse sentido aqui, em uma falange distal de um equino. Então aqui eu vou ter uma perda incompleta, porque essa perda de continuidade ela não vem até a outra parte aqui. Então tem uma perda de continuidade óssea incompleta em diagonal em porção distal da falange média. Isso aqui vai caracterizar uma fratura incompleta. Aqui já fomos. Aqui vou deixar para vocês fratura multifragmentar, etc. Eu vou pegar um outro exemplo aqui só para vocês rapidamente. Para a gente treinar um pouco. Então aqui eu tenho, já está abrindo aqui, só um instante. Eu tenho um rádio e uma una, um antebraço de um cachorro. E se vocês observarem, ó, eu tenho perda de continuidade óssea aqui e aqui. E essa aqui, ó, como ela está bem em sentido transversal. Então aqui eu vou ter uma perda total de continuidade óssea em sentido transversal em terço distal de rádio e de una. Só que aqui a gente acrescentaria um detalhe. Se vocês observarem, essa porção do osso, ela teria que encaixar aqui. Então, em fraturas mais antigas, né, não antigas de meses, de algumas horas ou dias, vocês podem ver que esse cachorro já foi até imobilizado, né? O músculo, na tentativa de estabilizar a fratura, ele contrai. Então, esse fragmento que tinha que estar encaixado aqui, ele sobe. Né? Porque na fratura, a emergência não é o raio-x. O pessoal fica preocupado, fraturou, tem que fazer raio-x. Não é. Fraturou, tem que imobilizar. Estando imobilizado, o raio-x pode esperar até o dia seguinte. Aí muitas vezes o colega pede um raio-x de emergência, eu chego lá, o cachorro está pisando na pata fraturada. Aí vai aumentar a chance de ter o risco de uma fratura exposta. Então, essa fratura, se ele falar para mim aconteceu tem 10 minutos, eu vou falar que ele está mentindo. Porque esse osso tinha que estar aqui, ó, igual nas outras fraturas que a gente viu. E aqui ele já subiu. Quando o coto distal caminha e se sobrepõe em relação ao coto proximal, a gente chama isso de encavalamento. Então, quando eu vou descrever essa fratura do rádio, eu vou descrever perda total de continuidade óssea em sentido transversal em terço distal do rádio direito com encavalamento. Então, quando eu falo encavalamento, eu estou dizendo que o fragmento distal se deslocou e se sobrepôs com relação ao fragmento proximal. Aqui, ó, parece que nem está fraturado, mas se vocês olharem aqui, ó, olha como aqui está mais branquinho. Então aqui ela tem uma fratura de una também, da mesma forma do rádio. Por isso duas projeções. Quando a gente vai na outra projeção, ó, a gente vai olhar aqui a fratura de rádio e a fratura da una está vindo aqui e a outra una aqui. O exame é um pouquinho mais complicado e eu vou mandar esse exame para vocês com laudo para estudo. Porque tem algumas alterações de tecido mole aqui a serem observadas. E o último exemplo de hoje não é esse, perdão. Esse aqui. Aqui um paciente que veio com duas alterações, tá? Vou focar só na do cotovelo. Quando você faz essa projeção lateral do cotovelo, ó,
direito, você vê que essa parte aqui, ó, o capítulo do rádio tinha que estar encaixado aqui. Perfeito? Então o espaço articular está um pouco aumentado, está afastado. Quando você vem na outra projeção, você vai ver, ó, que essa porção do rádio, ela se encaixaria aqui. E essa porção medial lá do rádio aqui se encaixaria aqui. Então, o rádio que devia estar nesse sentido, ele se deslocou lateralmente. Só que o que acontece? Ela não desencaixou totalmente o rádio do húmero, como ocorreu naquela coxa femoral, que foi o nosso primeiro exemplo. Então aqui eu não tenho uma perda total do encaixe, eu tenho uma perda parcial. Então aqui eu tenho uma perda parcial de coaptação entre o húmero e o rádio direitos. E no diagnóstico eu vou colocar, ao invés de luxação, quando não encaixa totalmente, que a luxação tem que sair tudo do lugar. E quando só sai parcialmente, que ainda tem contato entre os ossos, eu vou chamar de subluxação. Então aqui eu tenho uma subluxação da articulação húmero-radial. Perfeito? Então, luxação desencaixa totalmente, subluxação desencaixa parcialmente. Tá ok? Então, como atividade para a semana que vem, né, eu já mandei o gabarito aí, incompleto, né, só com os diagnósticos principais dessas radiografias aqui que a gente teve semana passada. Eu peço que vocês façam os laudos completos, focando aí em descrever com precisão os achados radiográficos, ok? E uma vez que vocês têm um diagnóstico, que eu já dei para vocês vão fazer o exame um pouquinho na ordem inversa, facilita aí na descrição dos achados. Só essa radiografia aqui, ó, só para reforçar um pouquinho o conceito de encavalamento, essa ponta do osso, vocês concordam que ela encaixa aqui? Olha o tempo de fratura. Isso que tinha que estar encaixado aqui, deslocou aqui praticamente 1/3 do osso de comprimento aqui, aproximadamente. Então isso aqui é um encavalamento. Quando o cachorro quebra a perna, imediatamente você faz o raio-x logo após, essa porção, né, esse foco da fratura vai estar aqui. Quando vai passando o tempo, a musculatura vai contraindo, 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 e a porção distal da fratura tende a subir em sentido proximal, caracterizando o encavalamento. Tá ok? Então, por enquanto, hoje é isso. Dúvidas com relação à aula hoje de laudo, eu vou abrir um fórum no sábado ou no domingo para vocês já irem colocando as dúvidas. Assim que eu terminar de responder o fórum que eu abri hoje pela manhã no dia 2. Tá ok? De qualquer forma, obrigado e bons estudos e boa quarentena a todos.